Você chegou aqui no canal procurando como aprender a automatizar testes. Nesse vídeo eu vou te dar um guia, beleza? Esse guia é um guia, vamos chamar assim, do guia definitivo para você aprender a automatizar testes. Só que, lembre-se, hoje a gente vai falar sobre o caminho, beleza? Tem muito conteúdo aqui dentro do canal para ajudar você a fazer, na prática, escrever os scripts ali, entendeu? Só que antes disso, é importante que você tenha meio que uma visão, sabe? Que você vislumbre o caminho que você vai ter que seguir, a sua, vamos chamar assim, de jornada, né? Porque essa jornada, ela vai ser composta por diversos itens, e esses itens, eles precisam estar numa forma meio que ordenada para você conseguir saber o que procurar, o que fazer, onde aprender e assim por diante, certo? Uma das coisas que você precisa saber é que vai ser um conjunto de coisas. Conteúdos que estão abertos, documentação das ferramentas, talvez livros, inteligência artificial generativa, como o ChatGPT, por exemplo, para que você possa pedir para ele gerar para você alguns exemplos ou conferir se o seu exemplo está escrito da melhor forma possível. Talvez mentoria, acompanhamento, né? Tem diversas possibilidades para você, beleza? Vou te dar essa jornada para que você meio que entenda o que você precisa e depois disso você consiga então sair procurando esse conteúdo ou adquirir esse conteúdo através de algum curso ou de uma pós-graduação, né? Quem sabe? Vou passar para você e depois você decide qual que é o seu próximo passo, beleza? Vamos começar assim então. O que é automação de testes? Automação de testes é uma atividade. Antigamente, né, a gente, teve uma época no tempo onde era a área de automação de testes, os automatizadores de teste, os líderes de automação de testes e assim por diante. Hoje em dia é uma atividade. O QA, aquela pessoa que é responsável por qualidade de testes de software, tem dentre as suas diversas atividades a atividade de automação de testes, de automatizar testes. Beleza? A automação de testes é basicamente você pegar um pedaço de código, né? E colocar dentro dele ali comandos que vão interagir com um software que você gostaria de testar. Então, o que vai acontecer é o seguinte, você vai ter ali um determinado aplicativo, um app, um site ou uma aplicação que você instalou no seu computador e lá dentro tem uma atividade, uma funcionalidade que é a funcionalidade de pesquisar produtos e que quando você pesquisa produtos que começam com TRA, ele traz apenas produtos que começam com TRA. Então, por exemplo, você digitou TRA, trouxe traquinas e trouxe trator de brinquedo. Né? Então, tem lá esses dois produtos. Você já sabe quais são os produtos que vão ser apresentados quando alguém digitar TRA nesse sistema. Logo, você cria um teste automatizado, que é um grupo de comandos que você vai falar, abra o aplicativo, clique na busca, digite TRA, e então os seguintes resultados vão ser apresentados e todos eles possuem a palavra TRA no seu título, no seu nome do produto. Entendeu o que eu quero dizer? Isso é automação de testes. Ela pode ser feita em qualquer interface. A interface que eu acabei de descrever para você era uma interface gráfica, né? A pessoa está vendo esses elementos. Mas poderia ser feito também numa camada de interface de programação de aplicações, que são as tão conhecidas APIs, onde você não vai clicar, digitar e etc. Né? Você vai enviar requisições e obter respostas, certo? Isso também poderia ser em uma outra interface, que é uma interface de código mesmo. Então você vai lá e testa um pedaço de código que o desenvolvedor construiu. Né? Isso também pode acontecer. Mas o fato de você criar uma lista de comandos que serve para testar uma determinada aplicação, isso se dá o nome de automação de testes. Pode acontecer em diversas camadas, em diversos tipos de teste. Por exemplo, quando você testa se a funcionalidade de pesquisa está se comportando como deveria, isso é funcional, mas também tem testes não funcionais. Por exemplo, talvez você queira sim exercitar a pesquisa, mas você queira exercitar a pesquisa com 300 usuários de uma maneira simultânea e medir se o percentil de 90 é menor do que 200 milissegundos. Isso é um teste de performance, entende?
Ah, não, eu quero sim testar essa aplicação, mas eu quero avaliar se ela possui um nível de acessibilidade aceitável. Vou lá e construo também comandos que avaliam essa aplicação de uma maneira automatizada, para que então depois a gente tenha um resultado sobre como é que aquilo se comportou, né? Se teve os resultados que a gente esperava. Bacana, né? Mas o que você precisa, de fato, para conseguir, então, ter a automação rodando ou aprender a automação e conseguir, então, ser capaz de criar scripts que vão ser exercitados e que vão funcionar, né? Como deveriam funcionar. Como? Bom, primeiro passo que você precisa ter dentro dessa jornada é uma coisa chamada pensamento computacional. Pensamento computacional é você entender que existem problemas, esses problemas podem ser quebrados em pequenas partes. E depois de quebrados em pequenas partes, você também pode enxergar padrões, né, entre aquilo que existia dentro desses problemas. Você pode encontrar ali situações onde você pode excluir certas coisas que não são tão necessárias para a resolução desse problema. E você tem, então, uma outra parte que é super importante no pensamento computacional, que é a criação de algoritmos, que vão, então, né, ser ali comandos, um passo a passo de um comando, para que você possa resolver aquele determinado problema. Bacana, né? Então, existe essa área, né, chamada pensamento computacional, que te ajuda a você resolver problemas. Esse é um dos primeiros pontos que você tem que aprender se você quer entrar nessa jornada de automação de testes. Um segundo ponto é chamado de lógica da programação, que é quando você aprende a pegar esses algoritmos que você construiu durante o pensamento computacional, né, que te ajuda a você ter uma noção muito clara de como resolver um determinado problema, e você então aprender comandos que vão ajudar você a conseguir meio que pensar numa solução, de escrever algo para que o computador resolva para você. A lógica da programação, por exemplo, vai te mostrar conceitos como como armazenar dados, como construir comandos que são condicionais. Olha, se isso acontecer, faça aquilo, se não, faça aquele outro. Laços de repetição, repita isso muitas vezes até que... para que depois você aprenda uma outra habilidade dentro dessa sua jornada da automação de testes, que é a programação, que é transferir todo aquele conjunto de comandos que você conseguiu construir a partir da lógica da programação e transformar isso em, de fato, um programa de computador, uma série de comandos que vão ser executados em um computador. Ok? Então isso é a programação. Você vai então aprender que aquele conceito de condição se reflete em uma série de comandos dentro de uma linguagem de programação específica, onde você vai digitar e quando você pedir para o computador ler aquilo, o computador vai conseguir executar para você. Bacana, né? Isso é a programação. Hoje em dia, só para você ter uma noção, existem aí dezenas de linguagens de programação. Mas dentro da área de testes de software, a linguagem de programação mais pedida é JavaScript. Em segundo, Java. Em terceiro, Python. Como você sabe disso, Júlio? Porque eu analisei 500 vagas voltadas à área de testes de software no Brasil no período de dezembro de 2023 e janeiro de 2024. E depois de analisar isso, eu vi que JavaScript era a linguagem mais pedida. Então, se você quer aprender alguma linguagem de programação, JavaScript na cabeça, porque isso vai te abrir muitas portas. Depois disso, o que você precisa conhecer é sobre arquitetura de softwares. Por que isso? Porque para alguém que automatiza testes, essa pessoa precisa ter um conhecimento de como é que o software funciona antes de escrever um script para ele. Vou dar um exemplo bem simples para você. Se você quer aprender a automatizar testes web com ferramentas como Cypress, Playwright ou Selenium, por exemplo, você vai precisar conhecer sobre a estrutura das páginas web, a estrutura dos sites. Por que isso? Porque para conseguir interagir com um botão, você precisa entender como é que o browser entende um botão.
Por detrás do que você vê como sendo um botão visual na tela, existe um código chamado código HTML e ele tem um formato específico, um padrão específico. E a ferramenta precisa conversar com esse botão, entender esse botão para que possa então clicar nele. A mesma coisa acontece com caixas de texto, com campos, com combo boxes, que são aqueles elementos que você clica para ver as opções embaixo, com textos que estão na tela. Qualquer coisa dessa natureza precisa haver a comunicação entre o software que faz a automação e essa determinada aplicação. Quer ver outro exemplo? Se um testador quer aprender automação de testes para API, essa pessoa vai precisar conhecer sobre a API. Vai precisar conhecer o que são requisições, o que são respostas, o que são status codes, o que é um parâmetro query, o que é um parâmetro header e assim sucessivamente. Então você precisa aprender sobre arquitetura de software antes de você ir adiante e começar então a automatizar. Outro ponto que você tem que aprender e colocar nessa jornada sua é sobre fundamentos em automação de testes. Você precisa entender sobre por que você usa automação, quando você não usa, quais são os componentes que estão por detrás da automação de testes, quais são os principais padrões relacionados à resolução de problemas em automação de testes, para que aí sim, depois de aprender fundamentos, né, em automação de testes e esses padrões, que aí sim você aprenda sobre como criar de fato os scripts. E aí o que eu recomendo para você é o seguinte: primeiro aprenda a automação de testes web. Por quê, Júlio? Porque dentro daquela pesquisa de 500 vagas, o que eu percebi é que a maior parte das vagas pedem que você saiba testar aplicações web. Em segundo, API. Em terceiro, mobile. Em quarto, desktop. Então foca no web. E se você tiver um tempinho, aprende a testar a API também. Depois de você aprender a automatizar testes para web, então aprenda a automatizar testes para API. E depois um outro ponto que eu recomendo para você é que você aprenda a automatizar testes de performance. Hoje em dia existem ferramentas que são super modernas e bem fáceis de usar. Por exemplo, K6, que é uma ferramenta voltada para automação de testes e que você escreve os seus scripts em JavaScript e eles são executados para ajudar com que você consiga entender o quão performática é uma aplicação, um software. E ele é muito bom porque vai ajudar você a conseguir escrever isso numa linguagem que é muito conhecida e que, como eu disse, é a top de mercado, que é o JavaScript. Júlio, só tem o K6? Não, você também tem o JMeter, que é uma ferramenta com interface gráfica, né? Então você pode ver o que você está construindo ali como sendo código. K6 hoje em dia é uma das mais populares. JavaScript não sai, né, dessa popularidade porque já é muito antiga e ainda continua resolvendo os problemas que acontecem no dia a dia de alguém que testa softwares, ok? Por fim, o que eu recomendo para você é que você aprenda também sobre como pegar tudo isso que eu falei agora, né, com relação a código, e colocar tudo isso para ser executado dentro de algo que a gente chama de integração contínua. Então você precisa aprender como você pega aqueles seus scripts de teste automatizado que foram criados e coloca para rodar todas as vezes que um desenvolvedor tiver a intenção de alterar um pedaço do código do software que ele está desenvolvendo. Então, quando ele tem essa intenção, roda-se aquele processo de integração contínua e no meio do caminho tem lá um passo para executar os seus testes de API, um passo para executar os seus testes web, um passo para executar os seus testes de unidade, um passo para executar os seus testes de performance e assim sucessivamente, ok? Você precisa ter esse conhecimento e também, já falando sobre questão de meio que, né, a gente envelopar tudo que eu já compartilhei com você até agora, um conhecimento que seria muito, mas muito valioso para você é a gestão de testes automatizados. Se você souber como gerir testes automatizados, você vai ter uma visão muito mais ampla sobre como tudo deve funcionar. Por isso, aprenda também sobre gestão de testes automatizados. Agora deixa eu te falar um segredo, tá? Como que você busca tudo isso? Primeiro, aqui no canal tem muita informação, beleza? Segundo ponto onde você pode buscar conhecimento,
a documentação de cada uma das ferramentas que você for encontrando no meio do caminho. Por exemplo, você ouviu aqui eu falando sobre Playwright para automação de testes web. Tem um site do Playwright, tem uma documentação do Playwright. Você pode aprender a partir dessa documentação. Tem o Cypress, tem uma documentação do Cypress. Tem o Selenium, tem a documentação do Selenium. Tem o K6, tem a documentação do K6. JMeter, tem a documentação do JMeter. Então tem muita documentação hoje em dia disponível para você. O que mais, Júlio? Você também tem a pós-graduação em automação de testes, que é uma pós que eu ofereço em parceria com a faculdade Vincent. Você entra para pós e aprende tudo isso que eu acabei de mencionar, até que eu acabei de mencionar aqui durante o decorrer desse vídeo. Você vai ter uma disciplina para cada um dos assuntos que eu mencionei aqui e através dessa pós você vai conseguir, então, aprender sobre a automação de testes, né? Dominando ali quais são essas principais habilidades que fazem parte da automação de testes e que são muito pedidas pelo mercado, né? Então você pode, através da pós, conseguir ter esse conhecimento. E ao fim, ter um diploma de pós-graduação que é reconhecido pelo MEC e que tem uma nota máxima lá através dessa faculdade que nós somos parceiros. Então, pós-graduação também é uma forma de você conseguir adquirir esse conhecimento, tendo ali suporte de professores que arrebentam no que eles fazem e também um grupo no Discord para que você possa tirar todas as suas dúvidas e não deixar nada passar no decorrer dessa jornada sua dentro da pós-graduação. Agora, o que você precisa fazer? Qual que é o seu próximo passo? É você, então, olhar todos esses conhecimentos que eu recomendei hoje que você aprenda e começar a pesquisar sobre eles e começar a colocar em prática, porque isso vai ajudar você nessa sua jornada de como conseguir, então, aprender a automação de testes. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, você deixa um like. Se você amou, você deixa um comentário. Se você acha que um amigo pode ser favorecido através desse conteúdo, manda o link para ele ou para ela. E se você quer receber mais conteúdos como esse, clica no botão inscreva-se, para que você possa ser inscrito nesse canal, então possa continuar recebendo conteúdos como esse. Beleza? Muito sucesso para você, a gente se vê na onde? No próximo vídeo. Um abraço, tchau!